Olá, a paz seja com todos. Hoje nós vamos iniciar a nossa série sobre os gigantes da antiguidade, tá? É um tema bem polêmico, porque eu vejo assim que a ciência, né, hoje ela rejeita a possibilidade da existência de gigantes na história, né? E já a igreja também, tá? Mesmo tendo texto bíblico falando de gigantes, mas muitas pessoas não creem que eram tão gigantes assim, né? Então a base do nosso estudo vai ser em Gênesis 6, tá ok? Vai ser a base do nosso estudo. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias. Gênesis 6. O verso é o 1, tá? Eu vou passar a ler. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Tá ok? Aqui o texto bíblico, ele aponta para dois termos bem assim incomuns, tá? Filhos de Deus e gigantes, tá? Filhos de Deus ali, é muito curioso que faz uma diferenciação, né? Viram os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Então, assim, parece sim que está fazendo a diferenciação, tá? É uma outra classe. Tem filhos de homens, é uma coisa, e filhos de Deus como sendo outra. E nós vamos trabalhar um pouco em cima desse termo. Outra coisa interessante, que os gigantes ali, o termo ali é Nefelim, tá? E a raiz do termo é Nefal, que significaria caído. Nós vamos ver por que está escrito gigante. Deveria ser caído, né? Bom, mas vamos por ordem, tá? Vamos por ordem. Hoje o argumento é só teológico e eu vou apresentar aqui a minha posição a respeito disso e questões de perguntas e que se fazem em torno desse tema eu vou responder num último vídeo, tá? Aqui apenas vou apresentar a minha posição. Então vamos lá, vamos trabalhar com esse termo aqui, vamos trabalhar com o termo, deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, filhos de Deus, tá? Vamos explorar esse termo aqui, depois vamos explorar o termo gigantes, tá ok? Então vamos ver o termo filhos de Deus na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, tá? Porque é ali que tem um padrão ali, tá? Para se usar esse termo, existe um padrão. Muito bem. Em Gênesis 1, o termo ali utilizado para os homens, dali Adão, né? Nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus olha lá, ó, se você consegue ver, ó, Ben Elohim, tá? O termo utilizado para filhos de Deus, ali no hebraico, é Ben Elohim, tá? E vamos ver mais desse termo ao longo da escritura.
Ele vai aparecer de novo, sabe aonde? Jó, capítulo 1, no verso 6. Eu vou ler aqui. No dia que os filhos de Deus, Ben Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, os filhos de Deus, ali como diz, se apresentam diante do Senhor e vem Satanás entre eles. Há uma concordância aqui, até mesmo entre aqueles que defendem que lá em Gênesis 6, aqui os filhos de Deus são uma linhagem piedosa de Sete, né? Até eles defendem que Jó, capítulo 1, verso 6, ali, os filhos de Deus são anjos, tá? Por quê? Muito simples, olha só. Aqui Satanás vem e faz aquela... Deus fala de Jó, suas virtudes para Jó. Olha, não há homem nenhum como Jó, assim, justo e íntegro. Interessante, né? Um homem justo e íntegro. E Satanás fala, tira as coisas dele aí que ele vai começar a murmurar e tal. E Deus tira mesmo. E Jó não murmura. Só que aí Satanás, depois dessa reunião, depois fez tudo que tinha que fazer lá com Jó, volta de novo no capítulo 2. E fala, no capítulo 2, um dia em que os filhos de Deus, Ben Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. É Ctrl-C, Ctrl-V. A mesma coisa que aconteceu no capítulo 1 acontece no capítulo 2, tá? E Satanás vem ali novamente e, poxa, né? Deus falou, olha aí, ó, Jó seguiu firme. Só que aqui, claro, a aprovação a Jó vai aumentando, vai ficando cada vez mais tenso, né? Aí ele já começa a apresentar lá um sinal de fraqueza, né? Ele já começa, conforme vai tirando mais coisa dele, vai sofrendo mais na pele, né? Poxa, né? Aí ele começa já até a querer pleitar com Deus, por que disso, por que daquilo. E aí o contexto mesmo mostra que são os filhos de Deus ali se trata mesmo de anjos. Por quê? No capítulo 38, no verso 3, Deus dá uma dura em Jó, repreende Jó, né? Bota Jó no lugar dele, porque Jó estava querendo satisfações de Deus. Ah, por que isso acontece comigo? Olha o que Deus responde para Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam, todos os filhos de Deus, Ben Elohim. Da fundação do mundo, o homem foi criado no sexto dia. Mas Deus estava fundando o mundo, organizando a estrutura do mundo. E aqui diz que os filhos de Deus se rejubilavam junto com as estrelas. Ou seja, filhos de Deus, de fato, no contexto todo de Jó, são anjos. Tá? Então, fora Gênesis 6, as outras 3 vezes que aparece dentro do livro de Jó se referem a anjos. Tá? Agora vamos para mais um texto bíblico. Daniel capítulo 3. Aqui acontece o seguinte. O rei Nabucodonosor, ele lança na fornalha Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Os amigos de Daniel. Por quê? Porque eles não se curvaram perante a imagem do rei, né? Uma imagem lá que ela tinha que fazer reverência, né? E eles não se curvaram a essa idolatria. E o rei mandou jogar eles na fornalha. E aí o rei está olhando a fornalha e olha o que ele diz ali.
Não lançamos nós 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens que andam soltos, 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. E o termo aqui é Bar Elahim, porque aqui no texto de Daniel, tem porções do texto de Daniel que está escrito no aramaico, né? Não é no hebraico. Só que o Bar Elahim é equivalente a Ben Elohim no hebraico, tá? É a mesma equivalência, tá? Muito interessante, porque ele fala assim, ó. É bom destacar. Ele fala: não lançamos nós 3 homens? Aí, ó, eu vejo um quarto. E o quarto tem aspecto de Bar Elahim, filhos de Deus. É diferente, tem aspecto físico, filho de Deus, tá? Eu peguei uma ilustração que poderia dar a entender o que é aproximado daquilo que o rei viu, tá? Mas só uma ilustração, não precisa levar a pé da letra. Aqui está a fornalha, né? Vocês estão vendo? E 1, 2, 3 e esse aqui. Parece um quarto com aspecto de filho dos deuses, como diz o rei Nabucodonosor, né? Parece que o rei Nabucodonosor viu assim, tá? Parece, tá? Não quero que digam que é algo canônico isso que eu estou dizendo, mas dá impressão, tá? Dá impressão que ele viu isso, tá? 1, 2, 3 homens e um Bar Elahim, ou Ben Elohim no hebraico, filho de Deus, assim, ó. Tá? Certo. Agora, temos 4 textos a favor, hein, de anjos, hein? 3 livros de Jó e 1 de Daniel, para filhos de Deus. Bom, aqui geralmente tem a contestação, né, dos críticos. Fala assim: ah, tá, Renato, mas olha só. Deuteronômio capítulo 14, no verso 1, vai falar assim, ó: filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem fareis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Ah, filhos do Senhor vosso Deus. Filhos de Deus, indiretamente, vamos dizer assim, direcionado a pessoas, homens, né? Vamos ver como é que é o termo no hebraico aqui. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Ele está falando Ben Jehová Elahim, né? Ben Jehová Elahim. Não é Ben Elohim. É Ben Jehová Elohim. Mas tudo bem, né? Tá, tudo bem. Tem a mesma equivalência, de certa forma. Só que, qual é o problema aqui? Tá bom, homens, pessoas normais estão sendo chamadas de filhos de Deus. Só que o próprio contexto aqui explica até por que está chamando de filho de Deus. Tamanho é o cuidado que a Escritura tem de não chamar qualquer um de filho de Deus, tá? Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus. E o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes povo santo. Ele explica por quê. Eles não nasceram Ben Elohim. Deus escolhe eles e eles dão esse atributo, atribui a eles a qualidade de filhos, tá? E é muito curioso, porque nós lemos Jó, a qual Deus fala assim, poxa, né? Parece que fala até estufando o peito, falando da impressão, né? Ó, não há ninguém como meu servo Jó, né? Homem justo, íntegro e reto. Tu viu que Deus não chamou de Ben Elohim? Ó o meu filho aqui. Não chamou, mas os anjos sim. Tá? Então, outra coisa interessante é que nós vamos ver Noé. Noé é homem justo e íntegro.
E como é que Deus chama ele? De Ben Elohim? Não. Chama de homem justo e íntegro. O Ben Elohim é lá no início do texto, a qual eles falam que se desviaram. Engraçado, né? Esses filhos de Deus aí, que com essa qualidade toda, que devia ser um belo do status, mas tu vê que se desviam depois. Né? Porque na visão de quem defende em Gênesis 6, ali que filhos de Deus, na verdade, são assim uma linhagem piedosa de Sete, não era tão piedoso assim, né? E nem Noé é chamado assim. Ok. Só um pouquinho. Então tá. Agora, nós estamos observando que os termos todos estão apontando para filhos de Deus, o Ben Elohim, para anjos mesmo. Agora nós vamos dar um pulo no contexto bíblico maior, tá? Um texto um pouco macro, né? 2 Pedro 2,4 vai dizer assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, aqui é Tártaro, tá? É um inferno próprio dos anjos, tá? Para os anjos caídos, né? Os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservadas para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo ímpio, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Vocês observam uma coisa aqui. O texto aqui tem uma cronologia, tá? Ele fala assim, ó. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, precipitando-os no Tártaro, uma queda angelical, tá? E não perdoou o mundo antigo e guardou a Noé, é logo na sequência. Guardou Noé. Condenou a cidade à destruição Sodoma e Gomorra, mas livrou o justo Ló. Você está vendo os paralelismos? E se alguém tenta defender aqui, não, mas aqui é a primeira queda de Satanás. Satanás está preso no Tártaro, então ninguém mais fica possuído. Ninguém mais fica possuído. O mundo deve estar uma maravilha aí fora. Estão tudo presos no inferno aqui no Tártaro lá. O que estão aqui influenciando? Não faz sentido, tá? Então tá bem contextualizado. Agora, vocês querem tirar dúvida de que houve uma relação dos filhos de Deus com os filhos dos homens? Vamos ao livro de Judas 1,6. Ele vai reforçar o que, mais ou menos o que disse aqui 2 Pedro 2,4, tá? Olha só. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Porque esses anjos não guardaram o seu estado natural, eles saíram do lugar onde estavam. O pecado não é nem a relação com as mulheres, é sair do estado onde eles estavam. Guardem isso na cabeça. Esse é o motivo principal. Só que aí agora é atribuído mais uma coisa a eles, ó. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Olha só, os anjos abandonaram seu estado aqui. Eles abandonaram seu domicílio, estão presos em algemas eternas porque abandonaram seu domicílio. Estão presos, não estão soltos aí. Então parece que é um grupo de anjos, né, específico, né? Como Sodoma e Gomorra, ou seja, pega Sodoma e Gomorra para usar como exemplo. Eles foram seguindo outra carne. Sodoma, vocês lembram que os habitantes de Sodoma cercaram a casa de Ló, né? Cercaram a casa de Ló
e manda esses homens aqui para fora para que abusamos. Esses homens, aqui ó, essa prostituição dita aqui, eles especificam que seguiram após ainda outra carne, um agravante dentro dessa questão. Homens querendo se relacionar com homens, porque não é a ordem natural. E uma curiosidade, vocês lembram que aqueles homens que estavam na casa de Ló, na verdade eram anjos, né? Então, assim como esses homens se relacionaram com anjos, ele bota como exemplo para esses de cima aqui, ó, como Sodoma e Gomorra. Esses daqui, ó, que seguiram após outra carne, os filhos dos homens, tá? É assim que eu vejo. Tá, ok, para mim tá bem claro isso. Só não vê quem não quer, tudo bem. Respeito. Cada um com a sua posição teológica, né? Ok. Agora nós vamos trabalhar com o segundo termo, tá? Nós vimos que filhos de Deus ali, para anjos, nós temos 3 textos em Jó, temos mais um texto em Daniel. Poxa vida, o contexto de Gênesis 6 aparenta isso baseado na estrutura macro que eu apresentei com essas quedas aqui e seguindo após outra carne, né? Então, os anjos ali, então, tudo parece indicar. Agora a questão dos gigantes. Vamos lá. Vamos para o texto bíblico, no capítulo 6 de Gênesis, mas partindo do verso 3, tá? Porque no verso 2 e no 1 ali é os filhos de Deus, né? Agora aqui, ó, no verso 3 ao 4 vai dizer assim, ó. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, né? Pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Okay. Ora, naquele tempo havia gigantes, Nephilim, havia caídos na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então o termo aqui para gigantes é Nephilim, tá? Mas por que caído está associado a gigantismo? Qual é a ligação, qual é a ponte nisso aí? Bom, existe um motivo, tá? Vamos lá. Números capítulo 13, os espias foram lá observar a terra e trouxeram relatório a Moisés, tá? Quando eles iam para a terra prometida. E eles dizem assim, ó, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, Nephilim, né? Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Isso aqui é bem complicado, hein? E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então eles olham para aqueles caras enormes, eles falam, caramba, meu, somos como gafanhoto perto desses caras. E tipo assim, ele utiliza o termo Nephilim para se referir a eles. E aqui é uma coisa interessante. Por que associar gigantismo a caídos? Por quê? Eu entendo assim, ó, e eu acho que não é tão difícil de explicar. Moisés vai resgatar esse povo do Egito, tá? E quando Moisés vai fazer isso, pensa num povo assim que ele está revendo novamente sua história. Prova é que quando Moisés vai lá libertar o povo, ele fala para Deus assim, tá, mas eles vão perguntar em nome de que Deus que eu estou indo. Parece que eles não conheciam nem o próprio Deus, mano.
Aí Deus fala, não, eu sou o que sou, né? O que não esclarece nada. Mas Deus é misericordioso bastante para dizer que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Aí já, opa, começa a lembrar da descendência, né? Porque afinal de contas o povo que tá ali é tudo descendente de Jacó, né? Lembre, entraram 70 lá. No Egito saíram milhares. Então assim, ainda se mesclaram com aquele povo ali. Tanto é que a escritura diz que saiu um populacho junto, né? Então pensem comigo, esse povo realmente precisa rever sua história. E é interessante, porque quando tu fala dos patriarcas, parece que já vem à mente um pouco da história, a lembrança da tradição oral ressalta novamente. E eles começam a lembrar de algumas coisas que ouviram de seus pais. E eles estão aqui, já no Números 13, eles já estão andando com Moisés. E lembrem que Moisés já tinha levantado também os seus auxiliares, né? Jetro ajudou Moisés a isso, a levantar auxiliares para ensinar o povo. E o povo já teria ouvido e aprendido de Moisés e dos próprios auxiliares que levantou, e a tradição mesmo entre eles, que caídos de fato é associado a pessoas altas, grandes, como aquelas lá de Gênesis 6. Tanto é que o termo é muito raro, só tem em Gênesis 6 e aqui. Onde é que eles tiraram o Nefilim? Se o Nefilim está escrito somente em Gênesis 6. Então, eles, por tradição, receberam o ensinamento, sim, de que gigantes está associado aos caídos. Os caídos são altos. Por isso que não adianta você pegar o termo, não, mas o termo ali, e especificar ali, não, mas ali é caído, não tem nada de gigante. Eu sei, mas só que o gigante aqui é um adjetivo ao caído, tá? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo. Meu nome é Renato, tá? E aí alguém chega e fala assim, você conhece o Renato? Aí tu, não, peraí, deixa eu ver. Renato, de rever, né? O reiniciar, o recomeçar. Nato, nascer. Renascido. Renato. Renato é um renascido. Legal, nasci de novo mesmo em Cristo Jesus. Glória a Deus, obrigado. Agora é o seguinte, tá todo mundo falando assim, olha, sabia que o filho do Renato, ele é meio... Ele é gordinho, o filho do Renato. É. E o... Não, gordinho, não gosto de trabalhar com esse termo. O filho do Renato é alto, tá? Tá, o filho do Renato é alto. É? É alto. Tá. E sabia que o neto do Renato é alto também? É alto? É alto. E tu sabia que o bisneto do Renato é alto? É? Puxa. E o tataraneto dele é alto também? O Renato é alto. Pergunta. O Renato é alto? Sim, o Renato é alto, tá? Eu ia fazer com um gordo aqui, mas deixa. Eu me complico nos vídeos. Então, assim, quando tá falando de Gênesis 16 aqui, que os caídos são gigantes, tá atribuindo uma qualidade a eles. Tá? E tem base. Observa isso aqui. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Você quer ver como é que é referido Anak na escritura? Presta atenção. Deuteronômio capítulo 1, 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos de Anak, maior e mais alto, tá? Deuteronômio 2, 10. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados refaíns. Refaíns é outra classe alta. Se tu pesquisar refaíns, só vê cara alto na Bíblia. Olha só, também eles foram considerados refaíns como os Anaquins. E os moabitas eles chamavam Emins. Novamente Anaquins referido
como os Refaíns, que é uma classe bem alta de pessoas. Povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos Amonitas, e tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Deuteronômio 2, 21. Josué 14, 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para desapossar como prometeu. Interessante que os Anaquins fazem grandes e fortes cidades. Veremos isso no próximo vídeo de arqueologia. Antes o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba, que deu o nome à cidade, foi o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. Povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Anak, uma classe alta de pessoas. E o texto bíblico, em Números 13, diz que os filhos de Anak são descendentes de gigantes, Néfelins, são descendentes dos Néfelins, tá? Então, os Néfelins, me parece que os Néfelins eram altos, tá bom? Bastante texto, né? Bom, terminou aqui. Então, irmãos, sim, Nefelins eram altos, e sim, gigantes, tá? Ficou algumas perguntas no ar, porque aqui a pergunta que fica é: pô, Renato, tá me dizendo que os filhos de Anak são descendentes de Nefelins, então os Nefelins sobreviveram ao dilúvio? Uma pergunta. Outra pergunta que fazem: tá, mas a Escritura diz que anjos não podem ter relação, o próprio Senhor Jesus falou que eles não se casam e não têm casamento. Olha, outra pergunta interessante. Ou seja, pergunta sempre vai ter, tá? Eu pretendo responder essas perguntas no último vídeo da série, tá? O último vídeo da série. Vou responder perguntas teológicas, tá? Ainda tenho que apresentar outros argumentos em torno da arqueologia, respondendo algumas outras questões, né? Temos que dar uma resposta a essa questão aí do teoria do antigo astronauta, né? E outros tantos. Então, as perguntas que se levantam, último vídeo, tá? A gente responde. Bom, basicamente é isso. Espero que agora Gênesis 6 tenha ficado claro, tá? Filhos de Deus viram os filhos dos homens. Filhos de Deus geralmente é anjo mesmo. Então viram ali os Néfelins. Haviam Néfelins. Néfelins é bem alto, né? A gente viu que é bem alto mesmo, né? Então assim, parece que é difícil a gente brigar com o texto bíblico, tá? Eu não brigo com o texto bíblico. Mas respeito posição contrária. E vamos responder algumas perguntas ainda que virão sobre esse tema. Lembre, no último vídeo da série, são 5 vídeos, tá? 5 vídeos. Esse é o primeiro. Depois, lá no 5º vídeo, nós vamos responder essas perguntas que aparentemente são difíceis, tá? Então tá bem. Irmãos, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Espero que esse vídeo, tenha trazido uma luz sobre o texto de Gênesis 6. Temos que trabalhar com essa questão. E vocês vão ver por que ela é importante, tá? Mais à frente. Argumento teológico, então, levantado, apresentado. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo. Abraço.